Podem sentar. Queridos fiéis, nessa tarde vamos fazer algumas considerações sobre o mesmo tema do jejum e depois também sobre o pecador. E vai ser a partir de então o tema das próximas pregações. Nós havíamos visto hoje pela manhã o que a Santa Igreja manda fazer, que é jejum, abstinência, as datas, os dias e como fazê-lo. E depois nós vimos anteriormente a isso sobre a oração, a importância da oração, que todos nós devemos rezar, mesmo sendo pecadores. Então vamos considerar agora um pouco mais sobre esta prática e ver que de fato nós somos pecadores e os nossos pecados clamam a Deus Nosso Senhor pela penitência, e seja do jejum, seja da abstinência, e também algumas penitências que foram demonizadas pelo modernismo, pelo naturalismo, por outros erros aí, que não vem ao caso mencioná-los todos, mas em todo caso pela covardia dos católicos frouxos. Como as penitências exteriores, desde um cilício, uma disciplina, longas peregrinações, rezar mais tempo de joelho e castigar o corpo para reduzir o espírito a Deus, nosso Senhor. Sobre a penitência, havíamos ficado pendente de explicar um pouco mais referente ao domingo, porque o domingo é dia de Nosso Senhor, então não é normal que o nosso domingo se converta numa sexta-feira santa, de modo algum. Mesmo tendo neste dia o sacrifício da Santa Missa, e a Santa Missa faz todos os dias serem sexta-feira santa, de fato, mas somente no santo altar e na alma piedosa. Mas no dia de domingo nós não podemos fazer penitências como jejum, que afligem a alma, porque é dia da ressurreição de Nosso Senhor. Outrora, no dia de domingo, não era costume nem se ajoelhar nesse dia. Mas hoje em dia, sim, a Santa Igreja Romana foi alterando estas coisas. Por quê? Porque nós adoramos a Deus quando estamos de joelho. E nós não vamos deixar de dobrar nossos joelhos no dia de domingo para adorar a Deus somente em espírito, que é o principal, mas também adorar a Deus com o nosso corpo. E o ato de adoração exterior é ajoelhar-se. Mas ficou um vestígio disso, por exemplo, quando nós rezamos o Ângelus, desde o sábado à tarde, às 18 horas, até às 18 horas do domingo, ou seja, o Ângelus das 18 horas do sábado, das 6 horas da manhã do domingo, meio-dia do domingo e 18 horas do domingo, eles são rezados em pé. É um resquício desta prática de não se ajoelhar no domingo. E aí a Santa Igreja, como mesmo fazendo alterações, ela conserva a tradição, então ela deixou para o Ângelus esta prática de rezá-lo em pé a partir do sábado. Mas as outras orações, mesmo sendo o nosso rosário, via sacra, assistir a Santa Missa inteira de joelhos, isso não é algo contrário ao espírito do domingo. Devemos fazer, devemos continuar fazendo. Mas agora o jejum não, porque o jejum causa uma aflição na alma que não condiz com o dia da ressurreição de Nosso Senhor. Por isso, no domingo, cada domingo, mesmo sendo quaresmal, nós vislumbramos a Nosso Senhor ressuscitado, imolado, mas vivo e ressuscitado. Então, por isso, nós não fazemos jejum no dia de domingo. Outro esclarecimento é referente à abstinência. O direito canônico nos manda fazer a abstinência, nós vimos nas sextas-feiras e sábados da quaresma. É recomendado que façamos os 40 dias, porque ele não proíbe, tampouco manda, mas fica o conselho. Agora, no dia de domingo, o direito canônico menciona que não se faz nem o jejum e nem a abstinência no dia do domingo, para poder celebrar em nossas mesas a alegria da ressurreição de Nosso Senhor no domingo, que é o seu dia. Agora, tem almas piedosas que se abstêm não dos leites e derivados, ovos e azeite durante esse tempo, como se fazia outrora, e no domingo também se suspende essa prática
Assim como a igreja suspende a abstinência de carne do domingo, os outros alimentos que estamos fazendo abstinência também deveríamos suspender no domingo somente. Agora, tem almas que sempre perguntam referente a isso, por que prometer a Deus Nosso Senhor durante esse tempo não comer no seu chocolate, a sobremesa e coisas que são, doces e agradáveis e que aí no tempo da quaresma fizeram um propósito. Aí é diferente. Depende como foi formulado o propósito. Se alguém propôs a Deus todos os dias da quaresma não comer uma sobremesa, não necessariamente quem está renunciando a uma sobremesa está fazendo uma penitência quaresmal mais ascética no dia de domingo. Não necessariamente, porque nós não estamos obrigados a comer sobremesa nunca em nossa vida. Então, uma coisa que sobra tanto a vida que podemos continuar, ofenderia o domingo? Não, mas às vezes é bom saber não confundir as coisas e naquele dia ceder. Agora, as abstinências de carne é mandado explicitamente pelo código que no domingo nós não façamos. Então, com esta primeira parte, esclarecemos algumas dúvidas a respeito dessa prática e a partir de então, ilustrando nossos intelectos, façamos nossas penitências sem temor, sem vergonha, porque hoje existe um constrangimento de fazer penitência. Uns se amostram e usam a penitência para se exibir. Isso é vaidade, isso é uma estupidez, porque eu não sei de onde, mas é o espírito humano e o espírito maligno que tem a capacidade de, mesmo nas suas aflições, encontrar vaidade. É ridículo, estamos com fome, do que podemos gloriar de nossa fome, mas tem almas que, por pueris, infantis ou vaidosas, sabe Deus o que, boa razão não encontramos, que usam a penitência para se amostrar. E as almas discretas, por outro lado, têm vergonha. Nós devemos manter a discrição do nosso jejum. Porque nosso Senhor nos disse, quando jejuardes, não façais como os hipócritas que jejuam e andam com o rosto desfigurado para serem vistos pelos homens. Eles já receberam a recompensa deles. Mas quando jejuardes, jejue diante do Eterno Pai que vê no oculto e dá a recompensa no oculto. Então nós não podemos, porque ademais de ser uma estupidez, é uma falta de observância ao Evangelho de Nosso Senhor, usar a penitência ou qualquer virtude para se amostrar. Mas tampouco devemos ter constrangimento de fazer as nossas boas obras e serem vistos pelos homens. Porque Nosso Senhor disse que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai Celeste que está nos céus. Em outra ocasião ele disse isso. Então nós não precisamos tampouco ter constrangimento. O constrangimento de praticar uma virtude não é conforme a reta razão. A reta razão, ela deve submeter-se a Deus. E se Deus nos manda, a Santa Igreja nos manda fazer penitência, então em reta razão nós não temos nenhum constrangimento, porque estamos obedecendo. E aquele que obedece não pode estar constrangido. Principalmente sabendo que está agradando a Deus e a Santa Igreja. Está expiando seus pecados e pode estar salvando almas. E assim não há constrangimento algum. Mas busquemos, é verdade que é tempo de quaresma e toda a cristandade deveria estar se afligindo, então é inevitável entre católicos que saibam o que estamos fazendo, isso não é nenhum problema, mas devemos fazer nosso jejum na presença de Deus. Por isso o tempo da quaresma, e aqui segue alguns conselhos, é um tempo de recolhimento, porque nós estamos com fome, nós estamos aí com a alma aflita, e nós devíamos agora aproveitar essa aflição do nosso espírito para rezar mais. Como já havíamos dito aos senhores da importância da oração, e este é o tempo favorável de rezar mais. E à medida que está junto a aflição da alma com a fome e a oração, nós devíamos apartar-nos um pouco. Não digo para que façamos um retiro e deixamos as pessoas abandonadas, não é isso. Mas o silêncio na alma, junto com a fome do jejum e a loquacidade da alma que fala com Deus, são elementos que causam uma gravidade, que não se opõe à alegria católica, mas traz seriedade. É uma das consequências, por exemplo, que os senhores
Os mais idosos seguramente vão se lembrar que outrora sempre Deus criou homens e mulheres. E eram que crianças, adolescentes, maioridade e velhice. Mas existia, independente da fase da nossa vida, seriedade. Hoje não existe seriedade. Hoje não existe gravidade. Tudo é brincadeira, risos vazios, de alegrias insanas, insensatas, estúpidas, pecaminosas e etc. Porque é o sofrimento, é a cruz, é a dor que faz com que as almas sejam maduras, independente de sua idade. E os senhores sabem, principalmente nesse Nordeste, outrora com a vida de tanto sofrimento, o que acontecia? As pessoas não tinham tempo de ficar nem com traumas e nem em cima da cama choramingando, tinha que sofrer, tinha que lutar para vencer, inclusive o pão de cada dia. E tão cedo as crianças no campo, mas não deixavam de ser crianças, mas tão cedo às vezes trabalhando, e algumas inclusive mantendo seus familiares, o sustento, porque o pai morreu, a mãe viúva de 10, com 10 filhos para criar, e não tinha tempo de depressão, de choramingar, de ficar com medo, de ficar com terror e pavor. Por quê? Porque o sofrimento da vida amadurecia as almas, mas solidificava as almas. Hoje nós temos uma vida muito cômoda. A só comunidade que a eletricidade traz para nós é muitíssima. E ademais dos meios de transporte que facilitam a vida, ninguém viaja mais numa mula, num jegue a quilômetros, ou num cavalo que não é nada agradável, ou numa carruagem que é um pouco melhor, mas tampouco priva de sofrimentos e aflições. E a nossa vida mole, cômoda, cada vez mais cômoda, faz com que a nossa alma sempre fique pueril. Porque quem mendiga carícias e atenções e açúcares são crianças. É uma infantilidade contínua do homem moderno, mesmo na sua idade avançada, por falta de amadurecimento, não digo que somente o sofrimento, mas de modo específico o sofrimento que causa em nossas almas. Então hoje já não tem sofrimento. O homem moderno chegou a abominar a tal ponto o sofrimento, que inclusive o sofrimento inevitável como a morte hoje está enfeitada. Basta ir aos cemitérios. Se os senhores olharem um túmulo de alguém que morreu pelo menos há 30 anos atrás, vocês vão ver a foto de alguém sério, cujos ossos secos ali descansam esperando a ressurreição. Agora, dos últimos 30 anos, nós vemos fotos com o céu, às vezes está a camisa, ou o emblema, o símbolo do time. O que vai servir um time na sepultura de alguém? Mas é o quê? Para dissolver a morte. Nós vemos cemitérios que parecem shoppings, vários andares, tudo muito belo, para guardar o quê? Corpos podres. E a cruz, que é sinal da morte, foi tirada. Às vezes é um campo, parece um jardim, um campo de futebol praticamente. Se tirar aquelas placas, ficaria, e colocar dois gols, 2 traves, daria para jogar. Por quê? Porque o homem moderno, ele abomina, inclusive o sofrimento inevitável, porque, como diz a Sagrada Escritura, pense no seu fim, ou seja, nas suas postrimerias, morte, juízo, inferno e paraíso, e não pecarás. Porque o sofrimento inevitável ou voluntário, a dor, a cruz, causa maturidade. E hoje, o sistema maligno do demônio e dos seus servidores precisam de crianças estúpidas para serem ali levadas como ovelhas para o caminho da perdição. Então, a penitência, queridas almas, nos causa essa maturidade, sem tirar a alegria das nossas vidas, porque eu não conheço nenhuma virtude que o nosso bom Senhor nos ensinou que deixa a nossa alma triste e a nossa vida sem sentido. Se os senhores um dia encontrar essa virtude, me avisem. Não existe. Agora, assim que tempera a nossa vida, e como bom tempero, tudo tem medida, tudo tem peso, tudo tem uma quantidade. E sem a gravidade, as alegrias são frivolidades, são sensualidades, são sarcasmos, são tantas coisas malignas. E hoje, por exemplo, uma das alegrias, nós não vemos, graças a Deus, mas nos consta que as grandes alegrias do homem é ver a desgraça alheia. E de tal ponto que chegou a insensatez e estupidez do espírito.
E assim, então, nós precisamos fazer penitência também por esta outra razão, de ter gravidade nas nossas almas, seriedade. E não é possível vencer o demônio com brincadeiras, não é possível vencer a si mesmo, que somos pior do que o demônio, porque o demônio está lá fora. Agora, o inimigo de nós mesmos está dentro de nós, que é o velho homem. E não podemos vencê-lo sorrindo e com excessos. Excessos e risos tolos o mantêm pela distração da vida e pela falta de maturidade. E depois nós não podemos vencer esse mundo tampouco com a infantilidade. E então a penitência, ela causa essa seriedade. Nós podemos olhar todos os santos canonizados de verdade, e lhes dizia em outra ocasião, repito, que existe a proibição de canonizar santos não penitentes, e nós vemos inclusive santas crianças, inclusive, não canonizadas conforme o protocolo, mas que não deixam de ser santas porque foram canonizadas por Deus Nosso Senhor e Sua Mãe Santíssima. Vou mencionar duas, Francisco e Jacinta, de Fátima. É muito interessante. Duas crianças. Verdade que do campo de Portugal, 1917, os três, junto com Lúcia, os seus pais eram muito católicos. Não me consta que tenha sido o catolicismo de Portugal inteiro naquele fervor, pode ser que esteja enganado, oxalá esteja, mas pelo menos daquela região sim. Porque eles foram educados no temor de Deus, no mesmo livro que este Nordeste de Deus também foi educado pelo padre Biapina. Se chama Missão Abreviada. Era um livro que manteve no Nordeste brasileiro e lá naquela região de Ajustrel o temor de Deus. Nós sabemos que não é normal uma criança puxar um terço antes de comer o seu almoço. Isso não é normal nem nos adultos. Devia, mas aquelas três crianças pegar um terço para rezar antes do almoço, e isso é antes da aparição de Nossa Senhora. É por quê? Porque suas mães liam aquele livro, e eu recomendo, eu escreveria com meu sangue, reeditaria esse livro, porque ele já foi reeditado assim que não vou precisar derramá-lo, porque ele causa o temor de Deus. E o temor de Deus que ele tanto insiste, o que? Na morte eminente, a morte inevitável, na penitência indispensável e numa oração séria que se faz a Deus. Aquelas crianças ouviam aquilo, não eram como os nossos que estão jogando videogame e ao ouvir isso vão correndo para um psiquiatra com medo do inferno. Não, mas aquelas crianças ouviam aquilo e sabiam que aquilo era uma realidade inevitável. E o que elas iam fazer? Rezar. E não vemos os pais em cima de ninguém, hein? Eles estavam lá cuidando dos animais e na hora do almoço pegava o seu terço, rezava. O Francisco do jeito dele, mas ele pegava o seu terço e depois ele vai rezar direito quando Nossa Senhora lhe puxar as orelhas. Mas as outras duas rezavam inteirinho, com devoção e com o temor de Deus. Depois nós vamos ver que eles vão ter que fazer penitência e Nossa Senhora manda. E Nossa Senhora está mandando para crianças, não eram nem adolescentes ainda. E que Nossa Senhora disse que façam penitência, porque muitas almas vão para o inferno e não tem quem reze por elas. E nós vamos ver essas crianças pegar uma corda, vão amarrar a cintura, e essa corda vai ser incômoda, vai roçar ali a pele, vai feri-los a tal ponto que eles não vão conseguir dormir. Nós estamos falando de crianças, queridas almas, queridos fiéis, que estão fazendo o quê? Obedecendo a Nossa Senhora porque ela manda fazer penitência. Eram almas inocentes. A penitência mantém a inocência na alma. E se eles fossem pecadores, a penitência daria inocência. Este é o poder da penitência. Assim que inocentes e pecadores devem fazer penitência. Mas o fervor dessas almas foi a tal ponto, chegou a tal nível, que o que aconteceu? Nossa Senhora disse, Deus está muito contente com a penitência que estão fazendo, muito contente, mas Ele não quer que levem a corda à noite, porque estava prejudicando o sono. Deus não quer prejudicar a ordem que Ele estabeleceu, a noite é para dormir, então as crianças precisavam dormir, mas durante o dia, Nosso Senhor queria que elas continuassem fazendo suas penitências. E estamos em 1917, um pouquinho mais de 100 anos já se passaram, mas é tempos próximos a nós, e nós vemos que em 100 anos o mundo ficou muito pior,
E se a penitência naquele então era necessária para que almas não fossem para o inferno, imagine agora o que nós deveremos amarrar as nossas cinturas para aplacar esta torrente de iniquidade que devasta tudo, hein? Devasta os bons que se tornam péssimos, os péssimos que estão já com até o pescoço das águas da iniquidade no profundo do inferno, e não tem quem ponha um dique a esta torrente. E sabem quem é esse dique? É a penitência, não existe outra. Santa Teresa dizia que muitas orações sem penitência é de pouca valia. E é uma alma experimentada na vida interior, é a mestra da oração. Assim que rezar muito é excelente, mas se não fizer penitência junto com a oração, aquelas orações falta a sua vitalidade e robustez que a penitência concede à oração. Então tenhamos presente essas verdades, essa necessidade, e assim a nossa vida será uma vida séria, mas sem pânico, sem terror. Vai ser uma vida feliz, mas sem excessos de futilidades e estupidezes. Será uma vida centrada em Deus, movida por Deus, com o movimento que Deus quiser, e a penitência só vai fazer o quê? Sacudir julgos, romper grilhões, acabar com escravidões que nos prende a coisas tão vis. E nós somos um pequeno pássaro que tenta voar a Deus, mas estamos presos por um fio de cabelo. E isso é suficiente para nos impedir de chegar até Deus. E quem corta esse fio? A penitência. E assim podemos voar até Deus nosso Senhor. Uns não chegam até Deus por causa de uma desordem de uma mesa. Uns não chegam até Deus, às vezes, por seu gosto desordenado dos seus jogos virtuais ou das suas vaidades nessas redes sociais. E é tão uma bagatela, uma estupidez, uma coisa tão simples que impede de voar até Deus. E por que não corta isso com a penitência? Então a penitência realmente não tem mal a fazer para nós, mas tem muito mal para fazer para as mazelas, para os males que nos afligem, porque a penitência dá liberdade aos filhos de Deus. Aí seremos seres humanos na perfeição humana, porque o que acontece? A nossa alma estará submissa a Deus e o nosso corpo estará submisso à nossa alma. Então a ordem de Deus vai fluir, e quem estabelece essa ordem de Deus vai caminhando até Deus nosso Senhor e encontrará no paraíso. Então peçamos a nosso Senhor essa graça, penitência ou inferno, dizia São Leonardo. E são verdades, realmente é assim, não existe outra. E tenhamos então generosidade de alma de fazer o que é possível, e se for o caso de coisas extraordinárias, dos cilícios e flagelos desejados ou necessários, saibam pedir ao sacerdote dispensa, e aí vemos com a graça de Deus o que for. Mas se não for para afligir-se deste modo, saibamos afligir nossa alma com o jejum, que é sumamente conveniente, e aí evita muitas inconveniências possíveis, e aí podemos fazer a todo momento desta quaresma com discrição, na medida do possível, e independente do ato de penitência, a penitência feita, ela é meritória, ela é medicinal, ela é expiatória. Outro santo, e com isso concluo, que era um menino, São Domingos Sávio, aí do Colégio de São João Bosco. São João Bosco era muito prudente por lidar com crianças, e isso é perfeito, de não permitir que eles fizessem penitência aflitiva, ou seja, cilícios, flagelos, pedras no sapato e coisas pelo estilo. Mas São Domingos Sávio desejava tanto penitência e São João Bosco não lhe permitiu fazer. Então ele fazia algumas coisas muito simples. Ele comia as migalhas dos pães que ficavam em cima da mesa, igual uma pomba praticamente, recolhia todas as migalhas. Depois, ele se dedicava aos trabalhos mais desagradáveis, com simplicidade, se oferecia para fazer o mais simples, mas só que ele teve no seu leito de morte uma originalidade, para vermos que as almas que amam a Deus amam a penitência. Ele conseguiu umas cascas de nozes, e aí ele colocou no colchão e deitava em cima. E quando foram vê-lo, depois de um tempo, se notava que os seus lençóis estavam um pouquinho rasgados, que não é normal, não? E aí quando foram ver, descobriram sua
sua arte de sofrer por Deus, que tinham cascas de nozes ali para ele se afligir. Um menino, hein? Se não falhar a memória, não mais de 15 anos. Mas é porque a santidade ama, tem uma esposa a santidade, e a esposa da santidade é a penitência. Então, se queremos amar a Deus, se estamos aí no torpor deste mundo, embriagados e gordos, nós vamos então nos esvaziar para a nossa alma ficar formosa, bela aos olhos de Deus, sem os excessos do corpo e da alma, pela penitência. E tenhamos presente esses meninos, hein, que na idade menores do que nós, e muito menores do que nós, mas nas virtudes e no amor a Deus são como cedros do Líbano, gigantes e indestrutíveis. Então peçamos a estes santos, para a nossa vergonha e humilhação, a graça de imitar. E Deus, nosso Senhor, quer que sejam imitados. Temos que falar, santos, tem santo que é melhor admirar do que imitar. Quando nós somos covardes, é verdade. O que nós não podemos e não queremos fazer, nós admiramos. Mas quando a igreja põe um troféu de Deus no altar, ela garante que é para ser imitado. E imitamos no que podemos, é verdade. Nem todos poderão dormir em cima de cascas de nozes, mas alguma coisa nesse aspecto terá que fazer, e Deus vai moldar outro santo que seremos nós, se assim formos fiéis a Deus nosso Senhor, porque é chegar ao céu. Então todo mundo que imitar os santos em sua penitência, em sua oração, em suas devoções, Deus vai esculpir outro santo. Não seremos Domingos Sábios de novo, esse é único. Não seremos outros, não sei, São João Bosco, ele é único, mas imitando seremos outros bem-aventurados, porque entra no reino do céu e Deus vai usar o mesmo cinzel, mas fará outras imagens de santidade. Então tenhamos isso presente e peçamos a Nossa Senhora sempre, nessas dificuldades deste mundo, nessa aversão à penitência, a graça de amar a cruz de Cristo e amar todas as virtudes sem exclusão de nenhuma, e assim amar a penitência e levá-la para alcançar o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.